E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre essa parte de consciência, né, que é uma parte importante da inteligência artificial, como se fazer robôs que têm consciência do seu mundo ao seu redor. E aqui nesse artigo a gente vai ver uma parte importante. Então, vai falar que a qualquer momento que a consciência responde a um tipo de atividade particular, que é relacionado a um grupo de neurônios, você pode tentar achar candidatos para conseguir tentar saber quais neurônios eles ativam a consciência, quais áreas do cérebro, quais sistemas dentro do cérebro de neurônios, né? Quais circuitos, porque os neurônios podem ser agrupados em grupos, né? Então, quais grupos do cérebro de atividade neural que estão relacionados à consciência. Aí você pode perguntar algumas perguntas, né? Onde estão esses neurônios no cérebro a ver com consciência? Quais são os tipos de atividade neural deles? Quais coisas especiais relacionadas à sua conexão entre si e o que tem a ver com os seus impulsos, né, que estão relacionados a isso. E aí eles vão falar sobre uma coisa chamada backpropagation, que é uma coisa de inteligência artificial. Então, uma parte importante de inteligência artificial para aprendizado, inteligência artificial. Então, vai falar aí sobre zonas de convergência, né, que podem se referir aos neurônios como se projetando para trás, que é esse backwards. Isso é uma parte importante de inteligência artificial, que basicamente os programas de inteligência artificial eles tentam treinar assim. Você tem um programa, ele quer aprender a identificar que uma imagens de gatos. Então você vai ter os inputs, que são as entradas, né? Então vai ter a orelhinha do gato e um input, outro nariz, outra boca, enfim, para formar uma imagem de um gato. E você vai colocar isso na rede de neurônios artificiais, por isso que chama rede neural, e eles vão se projetar para frente no sentido de eles vão tentar tipo tentar acertar quais imagens são de gatos, quais não são, e se aquelas imagens são de gato ou não. E ele no começo ele vai errar muito. Aí ele vai se projetar para trás e corrigir esses erros. Ou esses aqui, eu cometi esses erros aqui, 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 então eu vou me atualizar. E vai fazer isso milhares e milhares de vezes até ele corrigir todos os seus erros e ser bem sucedido em conseguir, sabe, descobrir que não, isso aqui são gatos. Quando você vê, por exemplo, no YouTube, um jogo, o Mario aprende a jogar inteligência artificial, tipo, o cara faz uma inteligência artificial que joga Mario. Então, no começo você vai ver no treinamento que ela vai errar muito, mas com o tempo ela vai aprendendo, pô, tem que pular aqui, tem que desviar desses bichinhos, enfim. Que é basicamente baseado no nosso cérebro, né? Tipo, a gente também funciona assim, né? A gente tem esse negócio de, tipo, quanto mais eu treino em algo, quanto mais eu jogo LOL, né? Mais ruim eu fico, quer dizer. É, eu acho que parece que só fica mais ruim, mas enfim. As pessoas também que ficam melhores que eu. Mas cada vez que você vai treinando algo, violino, enfim, futebol, cada vez você vai aprendendo os seus erros e você vai consertando esses erros. Seu cérebro faz isso automaticamente. Embora a gente às vezes faça isso conscientemente, que às vezes você comete um erro, por exemplo, você fala, sei lá, um palavrão, porque você é cristão, você não gosta de falar palavrão, você fala palavrão. Você falou uma vez, e aí você, nossa, não quero cometer esse erro de novo. É uma coisa consciente, né? Então, é um erro que você corrigiu conscientemente. Mas muitos erros que a gente corrige são inconscientes. Por exemplo, quando você joga xadrez. Uma hora você vai jogar tantas vezes que você vai inconscientemente fazer movimentos relacionados ao jogo. Então principalmente quando você joga de 3 minutos, que é 3 minutos o tempo para você jogar. E aí às vezes você vai ter que fazer assim, de uma maneira muito rápida. Você vai ter que calcular o que você tem que fazer muito rápido. Você já tem na memória esse aprendizado, né? Eu, por exemplo, faz tempo que eu não jogo, né? Mas, enfim, eu jogo online, né? E com o tempo você vai, tipo, sabe, aprendendo. Você vai lembrando das táticas que as pessoas usam, determinados movimentos que você faz. Enfim, basicamente é questão de memória, né? Você consegue memorizar os tipos de jogos, os tipos de movimentos que vão ser melhores para você no futuro. É claro que quanto mais você joga, mais isso vai acontecer. Então, uma coisa que é importante, que eu também vi no podcast lá do Lex Friedman,
é que o seu próprio cérebro em si, ele vai se ajustar ao tema que você está, por exemplo, estudando. No caso xadrez, ele vai se adaptar constantemente, que é isso que a rede neural quer fazer, né? A inteligência artificial quer fazer, ela se adaptar constantemente para você fazer isso da melhor forma. Então, quanto mais você treina violino, mais você vai ficar melhor. Seu cérebro vai se moldar. A gente chama disso de neuroplasticity, né? Plasticidade neural. O seu cérebro, seus neurônios do seu cérebro eles mudarem. A rede mudar de forma que você consegue aprender as coisas para se moldar da forma que a gente quer aprender. Nem sempre isso acontece. Mas enfim. Aí está dizendo basicamente que esse provavelmente é o jeito que o cérebro funciona. Embora isso não seja 100% verdade. Total, né? Eu só estou mostrando o artigo que eu vou pôr uma imagem, né? Sempre quando eu ponho uma imagem eu ponho a fonte. É legal mostrar a fonte dessa forma. Que é o Towards Data Science, né? Que tem bastante inteligência artificial. E é uma imagem sobre backpropagation, né? Então basicamente numa rede neural vai ter os neurônios dentro do... Literalmente, você tem que pôr números de neurônios no programa. É bem simples, é muito fácil. E esses neurônios eles vão estar interconectados. E uma coisa importante, que antes de ter backpropagation, que é ele voltar para corrigir os erros, ele vai ter o feed forward propagation, que você ir para frente nessa rede para você, eu quero reconhecer que fotos de gatos. Então, vai para frente, comete os erros, volta, vai para frente, volta, vai para frente, volta, vai para frente. Enfim, nesse loop infinito até ele ter todos os neurônios calibrados para reconhecer imagens. Qual que é o problema aqui? É que o nosso cérebro ele faz isso constantemente. Por exemplo, eu tenho uma idade, eu tenho mais de 20 anos. Constantemente, mesmo talvez dormindo, tá acontecendo plasticidade no meu cérebro, no seu também, nesse mesmo momento. Então essa plasticidade, seu cérebro, seus neurônios estão mudando, as conexões estão mudando. Eu estou falando de uma forma bem superficial, mas enfim, o seu cérebro cada vez está se moldando, por exemplo, a esse assunto. Você está aprendendo sobre inteligência artificial. Seu cérebro cada vez está se moldando para guardar essas informações e utilizar no futuro. Então ele está se moldando literalmente em uma velocidade espantosa que só o divino poderia criar, né? Eu creio que Deus criou o cérebro e que isso é fascinante, né? Ele conseguir se adaptar tão rápido às informações que são dadas a ele. Então você está aprendendo sobre inteligência artificial, seu cérebro está se moldando a esse assunto. Quanto mais você estudar sobre esse assunto, mais ele vai se moldando para guardar esse assunto e você começar a entender mais. A consciência é muito parte. Não é só um processo químico, tem muitos outros processos que podem dizer realmente como isso acontece. Por isso que eu chamo isso de problema da alma, né? Que eu creio que sem a alma o ser humano não pode existir. Ele não tem vida. Ele é um boneco. O cérebro é inútil sem a alma, na minha opinião. É uma coisa que Platão falou, Aristóteles falou, embora Aristóteles talvez tenha uma visão da alma diferente. Mas enfim. Eles têm uma visão também meio doida, que eu não concordo, mas enfim. A visão teológica pra mim é melhor. Que é a visão bíblica, né? Então, mas enfim, é assim que a rede neural funciona. Aí vai falar das possibilidades, né, do tálamos e cáustron, que são partes do cérebro. Então, possibilidade, né, de serem zonas relacionadas ao, à consciência, né? E para falar que o claustro é uma parte de células, uma, um grupo de células localizado bem abaixo do neocórtex, né? Então, são sempre coisas perto do neocórtex, né? Que é uma parte importante para entender essa parte da consciência no cérebro. E vai falar que recebe axons que, para quem já viu os outros vídeos sobre inteligência artificial no canal, axon é aquela parte, tipo o braço que conecta os neurônios entre si. É uma parte importante. Então, o claustro ele recebe muito esses tipos de conexões de várias partes do córtex do cérebro. E aqui eles estão dizendo, não estou falando que isso é verdade, que essas projeções elas são projetadas para o claustro, no caso, né? Então, nossa coisa de feed forward propagation, de para frente e depois para trás, nesse loop de aprendizado
Você comete os erros e depois arruma. Funciona na parte filosófica, mas subjetiva, mas é difícil provar isso cientificamente. Aí vai falar sobre o tálamo, né, que é um grupo, uma coleção de estruturas ovais feitas de matéria cinzenta, né, na base do cérebro. Eu não sei se cérebro é uma coisa, uma parte específica, mas enfim. Essa estrutura primária está relacionada a transmissões de sinais nervosos, né, da sua corda espinhal, né. Enfim, tem muito a ver com o movimento, né, e na parte sensorial do seu cérebro. Enfim. Aí o tálamo está aí, né, a parte vermelha. E aqui o cláustron, que é a parte azul. Então o cláustron que eu falei que é bem importante nessa parte, que ele recebe bastante parte do conexões do neocórtex. Como você vê que tem essas conexões, gente? Usando técnicas de imagem do cérebro, né? Você vê ele por dentro, a gente vai ver isso daí mais pra frente. EEG é um exemplo. Enfim, o cláustron tá aí, mas é azulzinho. Aí vai alguns artigos, né? O liga e desliga a consciência, né? Foi descoberto, mas enfim. É só um artigo porque eu vou usar uma imagem que é desse artigo, tá? Então, só vou usar uma imagem que está nesse artigo para mostrar de novo o claustro, né? Então, segundo isso daí, deve estar falando que essa parte é relacionada à consciência. Mas, gente, isso daqui, gente, não é certeza absoluta. Então tá errado você pôr isso aqui de forma absoluta. Porque eu olho pra isso daqui e falo, nossa, eles vão dar certeza absoluta disso, mas não é bem assim. Talvez seja claustro, talvez não. Então, tá mostrando aí em vermelho, né? E falando que é uma parte importante aí da questão dos estímulos, das percepções do nosso cérebro. Mas eu não posso dizer que isso tem a ver com consciência total. Eu ainda acho que consciência uma parte bem mais alongada, global no nosso cérebro. E a conclusão, gente, que o artigo faz nós não temos nenhuma experiência dessa visão limitada que a gente tem ainda desse assunto, de ter máquinas, né, que sejam tão complexas, né. A questão é que vai falar que quando nós pudermos, né, tanto construir máquinas que conseguem entender esses comportamentos de uma forma detalhada, esse mistério da consciência pode desaparecer. Então a questão... Eu não gosto desse tipo de argumento porque ele está falando de dentro para fora, né? Ele está falando que criar máquinas que possam ter consciência pode fazer a gente entender a consciência humana. Mas na verdade, para mim, é mais de fora para dentro. Tipo, no sentido do ser humano para a máquina. No sentido de... Para a gente conseguir fazer a consciência ir para a máquina de uma forma artificial, obviamente, forma totalmente artificial, a única coisa é a gente tentar entender como funciona a consciência do ser humano. Então, se a gente não conseguir entender a consciência do ser humano, é impossível a gente descobrir como fazer isso artificialmente. Não tem como você construir uma coisa que você não sabe como funciona. Então, é basicamente isso. Mas, sobre o mistério da consciência, ainda é um mistério. Não temos respostas suficientes para isso. E todos os especialistas que eu tenho visto que estão falando sobre isso, com detalhes sobre esse assunto, eles sempre falam que é um mistério ainda a consciência. Que embora tenha muitas teorias, muitas formas de como relacionar isso e tentar aplicar isso na inteligência artificial, é muito mais complexo do que parece. Por isso que eu chamo isso de problema da alma, né? Que a gente tem que entender não só que o cérebro é uma coisa independente da forma de raciocínio lógico, da forma de pensamento, da forma de consciência, mas também há uma entidade que precisa da alma para viver. Então, mas daí é uma parte mais subjetiva que não pode, no caso, ser provada cientificamente, mas na fé. Então eu tenho essa fé e eu acho que é importante para a gente entender a consciência humana. Se a gente tem essa base da alma, do espírito antes, talvez a gente consiga entender como construir algo parecido com consciência, talvez. Então, gente, era isso. Espero que eu não tenha sido muito filosófico ou chato nesses vídeos. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, porque eu gosto bastante dele. A gente vai continuar com o assunto sobre hacking,
eu tô meio que, sabe, fazendo um com o outro. Eu só tô fazendo coisa que eu gosto. Então não tô nem aí pra. Assim, eu não tenho nenhum feedback ainda do que as pessoas gostam, né? Mas enfim, eu tô fazendo o que me dá na telha, né? E esse assunto eu tava gostando bastante, então por isso que eu fiz. Então, era isso. Espero que a sua consciência possa ter visto isso daqui de uma forma a ter entendimento sobre o nosso assunto. Então, até o próximo vídeo.